Romanos capítulo 11. Todos os irmãos se recordam que nós falamos em Romanos 10 e tratamos sobre a eleição, a predestinação da parte de Deus acerca do povo judeu e tinha um objetivo. Esse objetivo, em primeiro lugar, era trazer a Cristo para que o povo que não era judeu fosse salvo. Então, todo o drama do capítulo 10 é trabalhado assim. Qual foi o projeto de Deus em salvar gentios e também em salvar judeus? Esse é o projeto de Deus. Agora, no capítulo 11, nós vamos compreender algo muito interessante, inclusive uma falsa doutrina que é difundida hoje por alguns grupos religiosos, tá? Chamada de doutrina da substituição. Essa doutrina da substituição, ela diz que Deus substituiu Israel pela igreja, de modo geral, né? Aqueles que não querem ser muito sectários, dizem que Deus substituiu Israel pela igreja. Os que são mais sectários dizem que Deus substituiu Israel pelo seu grupo, né? Ou seja, o grupo a que a pessoa pertence agora, segundo a sua interpretação, chama-se o Israel de Deus. Ok? Tá claro isso? Esse é o ponto alto que nós vamos trabalhar em Romanos. Vamos tentar ver se a gente consegue recapitular. Irmão, é importante você sair daqui pensando no que você aprendeu e no que você entendeu, para fazer efeito na sua vida. Então, hoje nós vamos trabalhar sobre a doutrina da substituição, ok? Então, lembre-se bem desse tema, doutrina da substituição. Deus abandonou Israel na cabeça deles e abraçou os gentios, ficando Israel completamente fora do propósito de Deus, simplesmente sendo a religião do judaísmo. Essa é a ideia que eles trabalham. Quais são os textos que eles usam? Bom, o texto que eles usam, o principal, é aquele texto de Jesus em Mateus capítulo 23, que diz: eis que a vossa casa vos fica abandonada. Ou quando Jesus vai ser crucificado, e aí eles dizem: caia sobre nós o sangue dele e também sobre os nossos filhos, dizendo que, então, os judeus foram amaldiçoados. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, isto é mentira, tá bom? Então, a teoria ou a doutrina da substituição é uma doutrina, é uma mentira religiosa, que fique bem claro, tá? Qualquer grupo que você ouvir dizer que é o Israel de Deus, você pode correr do outro lado da calçada e nem passe lá na frente, tá? Vamos começar com Romanos 11. Eu estou usando a tradução Almeida, Revista e Corrigida. Ancião, mas por que você usa a tradução Almeida, Revista e Corrigida? Eu uso, irmãos, Almeida, Revista e Corrigida, embora hajam outras boas traduções, porque é a tradução tecnicamente que mais se aproxima das línguas originais, só por isso. Então, tecnicamente, para mim é interessante. Você pode acompanhar na NVI, você pode acompanhar em qualquer uma que você queira. A única que você não pode acompanhar é na perversão do Novo Mundo, porque aí não dá certo, aí não bate a Bíblia. Aí não vira Bíblia, né? Aí fica complicado. Romanos 11. Digo porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu, ou não sabeis o que diz a escritura de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma.
Bom, vamos começar por aqui, irmãos. Primeiro passo, Paulo é muito firme na sua argumentação. Será que Deus rejeitou o seu povo? De jeito nenhum. Então aqui já cai por terra essa doutrina da substituição. Deus não rejeitou o seu povo em detrimento da Igreja Católica. Deus não rejeitou o seu povo em detrimento dos adventistas. Deus não rejeitou o seu povo em detrimento das testemunhas de Jeová, ou de qualquer outro grupo, porque eu citei esses 3 grupos que utilizam a doutrina da substituição. Então, Deus não rejeitou o seu povo. Paulo diz: vocês esqueceram que eu também sou judeu, sou descendente de Abraão e sou da tribo de Benjamim? Não. Mas vocês também têm que se lembrar da história do profeta Elias. Sabe por quê, irmão? De tempos em tempos, parece que a gente está sozinho no mundo servindo a Deus. Mesmo como igreja do Senhor. Sabe? Existem várias igrejas sérias, irmãos, que pregam o que eu prego. Vocês sabiam disso aí? Existem várias igrejas sérias que pregam o que eu prego. Então eu não posso chegar aqui e falar: irmão, só eu que prego isso. Não, tem um monte de gente séria pregando. O duro é que a gente não sabe onde que eles estão, né? Esse é o grande problema. O duro é para achar. Mas tem. E é exatamente o que Paulo está falando. Tem que tomar cuidado com esse negócio de achar que só você é povo de Deus. Não. Deus não rejeitou o Israel. E vocês não lembram do caso de Elias? Porque Elias chega um determinado momento que a situação está tão ruim. Irmãos, a nação, ela é dedicada a Deus. A nação de Israel, ela é uma nação dedicada a Deus. Elias está sendo perseguido, está amargurado, está chateado, está deprimido. E quando Deus vai conversar com ele, ele fala: Senhor, mataram teu povo inteiro, todos os profetas foram mortos e só fiquei eu. E aí, olhe só o versículo 4, o que diz. Mas lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Irmãos, olha só que coisa interessante. Deus trabalha com esse negócio de eleição desde que ele projetou o mundo. Isso aqui é um mistério de Deus, sim. A gente não entende exatamente como que funciona isso. Porque está na cabeça de Deus. Por exemplo, você consegue entender o que está na cabeça da sua mulher, do seu marido, do seu filho? Não. Imagine você entender o que está na cabeça de Deus. Não tem como. Então, essa questão da eleição é algo que Deus preparou para si, e isso vem antes da fundação do mundo. Isso é o que a Bíblia ensina. Então veja que no caso do profeta Elias, muitos judeus se perderam, mas ele disse que 7.000 não se prostraram diante de Baal. Então agora ele está falando com Paulo, porque Paulo está tratando de judeus e gentios. E a impressão que dá a Paulo, porque Paulo é apóstolo dos gentios. Só que Paulo, ele está sempre se intrometendo na igreja judaica, porque ele gosta muito dos judeus. Então ele está sempre ali, e o Pedro era o patrono da igreja judaica. Então, o Paulo está sempre ali, ele tem alguns embates com Pedro no meio desse caminho, porque ele gosta muito dos judeus. E aí, ele diz aqui que no caso dos judeus, ficou um resto segundo a eleição da graça. O que é que nós compreendemos aqui, então, nesse versículo 5? Graça significa benignidade imerecida. E Deus agora tem um trabalho com os judeus, que vocês vão entender durante o capítulo 11.
Não é que aqueles que não estavam debaixo desta eleição da graça haviam perdido a salvação. Não, não era nada disso aí. Esquece isso aí. Vocês vão entender que havia também um propósito. Sempre que Deus trabalha, irmãos, Deus trabalha dentro de um propósito. Então haviam alguns que restaram, que Deus escolheu segundo a sua benignidade merecida. Escolheu para quê? Aqui é que está o negócio. É aí que a gente tem que aprender, entender a palavra de Deus. Porque senão a gente acaba se perdendo e acaba criando doutrinas que não condizem com a mesma. Então Paulo diz assim, olha, versículo 6. Chegou a fonte aí, irmã? Aí sim, hein? Versículo 6. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pega essa palavra aqui, que ela serve para nós também. Eu vou explicando o que é dos judeus e o que é nosso. A salvação que você recebeu está dentro dessa mesma situação aqui. Foi pela graça. Não é porque você é bonzinho. Entendeu? Nunca confunda isso, irmão. Não é porque você é bonzinho. Porque, neste caso, é um presente. A salvação é um presente de Deus. Coloca isso na sua cabeça. A comparação é essa, quando fala que é pela graça. Então, por exemplo, você dá um presente para uma pessoa. Você não está esperando receber nada em troca disso. Vamos supor que você deu um presente para uma pessoa e aquela pessoa te chateou depois. Você vai ficar, puxa vida, não devia ter dado aquele presente para ela, ó. Agora me chateou. Não devia ter feito isso não. Você vai ficar falando isso? Não, você já deu o presente. Paciência. Tudo que é dado, né? Não tem problema algum. Da mesma maneira, o texto ele nos mostra que se é por graça, já não é por obras. Então, irmãos, nós temos que valorizar muito a salvação. Assim como esses judeus aqui, que foram escolhidos, e nós vamos entender por quê. Nós temos que valorizar muito a salvação, porque a salvação nossa, ela não se dá por obras. Eu sempre tenho ensinado isso. Enquanto a pessoa não aprender isso, não vai fazer progresso no reino de Deus. Eu vou repetir para aprender de novo. É uma mão inversa. Você faz obras porque você é salvo. É por isso que você faz obras. Você não faz obras para ser salvo. É diferente. Então o processo é o inverso. Agora, por exemplo, se você não consegue produzir na sua vida obras cristãs, então você precisa rever sua salvação, como é que anda. Porque o salvo, irmãos, o coração do salvo é transformado. Não significa que ele se tornou um santo na carne, mas o coração dele é transformado. Ele é muito mais pacífico, ele é muito mais amoroso, ele é muito mais generoso. Várias situações tomam conta do coração do salvo, coisa que você não veria uma pessoa lá fora fazer. Teria muito mais dificuldade. Então é muito interessante que nós venhamos a compreender isso. Se é por graça, não é pelas obras. Você foi atingido por Deus, você está aqui hoje, você está aí do outro lado da internet acompanhando, você muitas vezes pertencia a uma seita, Deus tirou você de lá, e Ele o fez
por graça. É um presente que ele deu para você. Por isso que muita gente não compreende a escatologia bíblica. Porque salvação, irmãos, salvação, em primeira mão, é para alguns, não é para todo mundo. Salvação é para a igreja do Senhor Jesus e para os santos do Antigo Testamento, que terão seus corpos glorificados, como eu estou explicando no Pela Bíblia, dia de terça e quinta-feira. Isso é salvação imediata. Isso é salvação imediata. Tá? Então, quando Jesus voltar, se você for arrebatado até as nuvens do céu e já voltar com Cristo, pode dar um glória a Deus que você está salvo. Ancião, Jesus voltou e eu não fui arrebatado. Fica tranquilo também. Pode ficar despreocupado. Calma, que ainda tem jeito ainda. Tem jeito. Deus não quer matar você. Deus não está preocupado em matar você. Tem jeito ainda se você não foi arrebatado. Se for arrebatado é melhor, varão. Se for arrebatado é excelente. Mas se não for, não adianta ficar com aquela choradeira. Pode ficar tranquilo. Se você não adorou a fera, nem a imagem da fera, mas sei lá, é Deus que sabe, de repente deu um BO lá e você não foi arrebatado, não sei também. Eu vou fazer o quê? Fica tranquilo. Você vai entrar no milênio. Você vai entrar no milênio. E lá no milênio, você vai estar junto com todo mundo, com todas as nações da terra, normal. A única diferença é que você vai ver lá o pastor Felipe arrebatado, já com o corpo glorificado, e você não está. Só essa aí que é a diferença. Só essa. Só essa que é a diferença. Entendeu? Então não adianta ficar com choradeira. Então, isso aí é salvação, irmão. Salvação é ressurreição do corpo ou arrebatamento. Aí é salvação. O resto da humanidade não está salvo. O resto da humanidade só é salvo mesmo lá no final do milênio. Entendeu? Que aí Deus trabalha de novo na questão de salvação. Certo? Tá claro até aqui, irmãos? Essas doutrinas, se você acompanhar o Pela Bíblia, dia de terça e quinta, você vai ver eu explicando. Aliás, agora eu estou trabalhando a questão de arrebatamento. É importante você entender, você saber da sua esperança. Porque se você não sabe nem a sua esperança, irmão, eu vou usar aquele ditado, não existe porto seguro quando você não sabe para onde navega. Então, como é que você é crente e não sabe nem como é que se dá o processo de salvação? Então, eu estou explicando, dia de terça e quinta. Está lá para você aprender. Tá bom? Vamos prosseguindo. Todo mundo entendeu que salvação é presente de Deus? Entendeu? Eu posso chegar e trazer um presente para todo mundo aqui agora. Aí, de repente, eu não trago por irmão Eduardo. Ele vai ficar chateado comigo? Vai. Vai. De repente, irmão, se o irmão não for arrebatado, não fique chateado com Deus, não. Fique tranquilo. Olha para frente, fala, ainda tem uma chance. Eu ainda vou atravessar esse negócio. Bom, vamos prosseguir no versículo 7. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Então aqui é que eu quero que você comece a compreender agora essa visão de propósito de Deus, onde Deus está explicando, olha, Deus chama um grupo de israelitas de eleitos, ok? E ele diz que também tem um grupo que foi endurecido. Ser endurecido não significa que eles perderam a salvação. Eles foram endurecidos. Aí você vai entender essa ilustração aqui do irmão que não foi arrebatado, daqui a pouco. Então tem os eleitos em Israel e tem os que foram endurecidos, ok? Por que disso, irmãos? Promessa bíblica. Judeus haveriam de aceitar o Messias.
E judeus haveriam de não aceitar o Messias com um propósito. E é isso que Paulo vai tratar aqui agora, ó. O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhe a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-lhes os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para incitar à emulação ou ao ciúme. Então, olha só, irmãos, o projeto de Deus dentro da história. Vamos lá. Todo mundo se lembra que Deus falou para Abraão: Abraão, todas as nações da terra vão ser abençoadas através de você. Todo mundo vai ser abençoado. Não são só os seus descendentes, não. É todo mundo. Só que Israel não entendeu bem essa palavra. Israel achou que eram apenas eles. Sabe qual era o projeto de Deus com Israel, irmãos? De acordo com Êxodo, capítulo 19, versículo 6. O projeto de Deus com Israel era fazer de Israel o governo de Deus junto com Jesus. Esse era o projeto de Deus com Israel. Entendeu? Por isso que ele escolheu Israel, para ser esse governo junto com Jesus, durante o período milenar, onde todas as nações da terra seriam abençoadas, né? Ou seja, a nossa bênção chegaria um pouco mais tarde. Mas as escrituras dizem que Deus adormeceu uma parte dos judeus. E o rei Davi ainda falou que eles ficariam de uma maneira que a sua retribuição seria lhes dada não em bênçãos, mas eles teriam alguns pavores durante esse período, como de fato o tiveram. Mas o que nos interessa é o versículo 11. Tropeçaram para que caíssem? Tropeçaram para perder a salvação? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar ao ciúme. Então entenda comigo, irmãos, por que que Israel, uma parte de Israel, uma grande maioria de Israel, não aceitou o Messias? Por quê? Quem entendeu pela leitura do texto, levanta a mão, antes de eu explicar. Quem entendeu? Por que uma parte de Israel não aceitou Jesus? Tá, então agora eu vou explicar. Fala assim para mim. Por causa de mim. É por isso que uma parte de Israel não aceitou Jesus. Por causa de você. Porque se toda aquela parte de Israel aceitasse Jesus, irmão, se todo Israel tivesse aceitado Jesus, como nós esperamos, ele veio para os que eram seus. Ele veio primeiramente para cumprir as promessas dadas a Abraão. Foi para isso. Ou seja, nós só teríamos chance lá na frente. Lembra, Oséias? Chamarei de povo aquilo que não é povo. Parece cruel, mas para Deus, povo era Israel. Até rimou. Entendeu? Para Deus, povo era Israel. Então, o que é que Deus faz? Deus endurece uma parte de Israel para que o governo de Deus também fosse composto por gentios, que somos nós, a igreja. Foi para isso que Deus endureceu Israel. Então vejam, existiam eleitos dentro de Israel pela graça.
E existem os eleitos hoje pela graça. E aparecerão, durante a grande tribulação, mais 144 mil eleitos pela graça, judeus. Então, eles não tropeçaram para que caíssem. O propósito de Deus não era substituir Israel pela igreja. O texto continua, versículo 12. E se sua queda é salvos em Cristo Jesus. Por isso que a queda dos judeus foi riqueza para o mundo. Se os judeus não tivessem caído, essa riqueza, ela seria atrasada. Mas dentro do cronograma de Deus, era necessário que assim acontecesse. E disse, veja, a sua queda é riqueza do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira e mandou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a queda dos gentios é riqueza do mundo. E a diminuição deles é riqueza dos gentios. Por quê? Porque acabaram-se algumas vagas, vamos dizer assim, e Deus traz os gentios para reinar com ele junto com os judeus. É por isso que quando eu me refiro à ressurreição e arrebatamento, eu me refiro à ressurreição dos santos do Antigo Testamento, junto com o arrebatamento, a transformação do corpo dos eleitos da igreja, tá? Para julgarem com Cristo. Deu para os irmãos compreender isso aí? Fui claro? Sim ou não? Está claro para os irmãos? Então, esse é um ponto muito importante de entender. Agora ele vai para o versículo 13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão vida dentre os mortos? Olha o que Paulo está dizendo aqui então, irmãos. É maravilhoso quando o judeu aceita Jesus. Porque enquanto eles estavam endurecidos, Deus estava voltando a sua atenção para o resto do mundo, para salvar os gentios, oferecendo a salvação e cumprindo a sua promessa de Abraão, de que através de ti eu abençoarei todas as nações da terra. Então, se a rejeição deles é reconciliação para o mundo, imagine como é agora a admissão deles novamente. E aí Paulo diz no versículo 16, e se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Aqui tem um detalhe interessante, irmãos. O que Paulo está traduzindo para eles é o seguinte, olha, já que Abraão, os profetas, os santos do Antigo Testamento, seus filhos são santos, se as raízes da árvore são santas, também os ramos serão. Isso aqui está se referindo a Israel. Note agora a comparação que ele vai trazer para nós.
Lembra que em Israel haviam dois grupos: aqueles que foram endurecidos e os israelitas que foram eleitos. Os eleitos são aqueles que aceitaram a Jesus lá no dia de Pentecoste, 3.000 almas, depois 5.000 almas, e todos os judeus que foram aceitando. Então, isso aí ficou claro. E teve aqueles que ficaram endurecidos, que eram os fariseus, saduceus, e aquele monte de gente que não queria aceitar Jesus de jeito nenhum. Só que Paulo não desconsidera estes. Note, versículo 17. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, feito participante da raiz e da seiva da oliveira, a oliveira é Israel, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz é quem sustenta a ti. O que é que Paulo está nos dizendo, irmãos? Paulo faz aqui uma ilustração da seguinte maneira. Eu não sei, talvez aqui em São Paulo, os irmãos não saibam o que é enxerto de planta. Enxerto de planta é quando você pega determinada árvore e você faz um corte nela e planta um outro tipo de árvore naquela árvore. Depois você amarra tudo direitinho e ela acaba se tornando parte da árvore. Existem, inclusive hoje, né, se você for ao mercado municipal de São Paulo, você vai comer, por exemplo, laranja com gosto de uva. Entendeu? Alguma coisa assim, pera com gosto de banana. Então, são enxertos que eles fazem. E é exatamente nós fomos enxertados. Nós éramos ramos, que ele chama aí de zambujeiro, né? É uma oliveira brava. Como é que nós somos enxertados? Então diga comigo, foi através da morte de Cristo. Foi aí que nós somos enxertados. Então Paulo fala assim, olha, alguns ramos lá foram quebrados. Vocês se tornaram parte da oliveira. Então agora, não inventem essa história de doutrina da substituição. Não te glories contra os ramos. Quem são os ramos? São os judeus. Não te glorie contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta a ti. Entendeu? Então, o cristão tem que tomar muito cuidado. É por isso que eu digo, irmãos, é por isso que eu digo que tem cristão e cristão, tem cristão eleito, tem cristão que não está eleito. Por isso que eu disse, tem cristão que não vai ser arrebatado. Por causa disso aí. Porque, simplesmente, Deus não vai matar ele. Deus não vai destruir ele. Mas o arrebatamento é um presente de Deus para os cristãos. Aí você fala, e se eu não ganhar esse presente? Irmão, não é por obras. Não é por obras, para que ninguém se glorie. É eleição da parte de Deus. Ancião, mas como que é isso aí? Então, eu também não sei. Eu não sei. De repente, pode ser que eu não sou eleito, né, varão? Você acha que eu sou eleito, varão? Acho que é. Obrigado. Pelo menos um. Ai, Jesus Cristo.
Você acha que eu sou eleito, Pianinho? Eu sou também? Só Deus que sabe. Então, vocês estão compreendendo aqui a ideia da árvore, irmãos? Então, Deus, o que ele faz? Ele enxerta os gentios em Israel, tá? Essa oliveira cresceu através de quem? De Abraão. É por isso que todos nós, em Cristo, somos descendentes de Abraão. Talvez você já leu na Bíblia isso, que nós somos descendentes de Abraão, e até agora você não tinha entendido. Então agora você está compreendendo por que nós somos descendentes de Abraão. Porque nós somos enxertados em Abraão. Tá? Então é o seguinte, não te glories contra os ramos. Irmãos, inclusive eu tenho um professor que é judeu, e nós nos damos muito bem. A gente precisa orar pelos judeus. Os irmãos sabiam disso? A gente precisa orar por Israel. A gente precisa orar pela paz de Jerusalém. Tá? Israel vai ter uma proeminência muito grande agora no final dos tempos. Tá? Então nós precisamos entender, parar com essa ideia que alguns tentaram colocar, de que os judeus foram rejeitados por Deus, e uma vez que eles foram rejeitados por Deus, alguns, inclusive, desenvolvem, né, uma certa, eu não vou dizer ódio, né, mas desenvolvem uma certa animosidade para com os judeus. Desenvolvem uma animosidade para com os judeus, e esta animosidade não é boa. Esta animosidade não é boa. Nós temos que orar pelos judeus, temos que orar pela paz de Jerusalém. Nós não somos melhores do que eles. E quando eu estou falando judeu, alguém tem noção que eu estou falando do Estado de Israel, que está daqui a 14 mil quilômetros? Quem tem noção disso que eu estou falando? Levanta a mão. É daqueles judeus ali mesmo, irmão, que estão brigando na faixa de Gaza. É aquela galera, porque o resto já morreu, não tem mal o que você fazer. O restante já foi. Então nós temos que orar pela paz de Jerusalém. Nós temos que compreender que aquele povo ali, se você pegar a enciclopédia das religiões, você vai ver que o judaísmo, de modo geral, é uma das principais religiões do mundo. É a religião verdadeira? Não, porque Deus não trabalha com religião. Tá, pessoal? Lembra bem disso aí. Deus não trabalha com religião. Deus trabalha com pessoas. Então Deus vai pegar um monte de judeu e um monte de cristão. E esse pessoal é que vai compor o reino de Deus com Cristo aqui durante o período milenar. Tá? Então não te glories contra os ramos. E não inventa essa história de que você é o Israel de Deus substituindo a Israel. Porque o Israel de Deus são todos os santos do Antigo Testamento, juntamente com a igreja que se faz esta oliveira que foi enxertada. Este é o Israel de Deus. Israel de Deus não é um grupo religioso que se autodenomina Israel de Deus, tá? Então que fique bem claro, o Israel de Deus é o Israel que vai reinar com Jesus durante o milênio. Lá tem judeu, tem grego, tem brasileiro, tem norte-americano, tem um monte de gente. Deu para compreender isso? Isso é Israel de Deus. Então nós não devemos nos levantar nunca contra Israel. E aí o versículo 19. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Então eu sou importante, sou cristão. Eu sou importante, olha lá. Tá vendo? Os gentios, os judeus foram quebrados para que eu entrasse. Versículo 20. Está bem. Pela sua incredulidade, incredulidade em quem? Em Cristo. Foram quebrados. E tu estás em pé, pela fé.
Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira tu também serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para os tornar a enxertar. Vocês entenderam? Tem hora que o cristão, ele larga, não é? Ele larga a oliveira. Ele larga a oliveira. Assim como muitos judeus. Mas disse aqui que eles não poderão ser enxertados novamente? Não. Se eles se arrependerem, eles novamente serão enxertados. Porque Deus é poderoso para tornar a enxertar. Versículo 24, para a gente entender. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, que é a oliveira, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Ou seja, lembra, tinha os eleitos que já de cara são esses judeus que aceitaram Cristo, e tem esses que foram endurecidos. Só que a Bíblia diz que Deus vai os enxertar novamente. Ou seja, Deus vai trazê-los de volta. Certo? Então é por isso que nós não podemos, de maneira nenhuma, tentar entrar nessa vibe antissemita, né? Que o mundo entrou no século XIX e século XX, e que de tempos em tempos acaba voltando. Tem que tomar muito cuidado com isso. Versículo 25. Ah, já foi aqui, né? Não ignorei esses segredos. Isso aí. Ah, não foi não. Vai agora. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Irmãos, vocês estão entendendo como o negócio não é tão simples assim? Os irmãos estão entendendo como o negócio não é tão simples assim? Veja que Deus, ele tem um tratar com Israel. E ele tem um tratar com a igreja. E ele tem um propósito com ambos os povos. Então, ele diz assim: eu não quero que vocês ignorem este segredo, para que não presumais por vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. O que Paulo está nos mostrando aqui? Que tem um momento, e esse momento de endurecimento de Israel, é por isso que até hoje Israel não aceita Cristo, irmãos. Israel é engraçado. Quando eu estive lá, tinha um Messias que morava nos Estados Unidos, que estava para ir visitar Israel. E estava a maior euforia, né, para esse Messias. Era um senhorzinho já, né? Normalmente o Messias deles sempre tem uma barbinha bem branquinha, chapéu preto e tal. E aí eles estavam na maior euforia aguardando esse Messias. Depois ele morreu. Agora já estão aguardando o outro. E Cristo mesmo eles não aceitam de jeito nenhum. Só que tem alguns judeus lá em Israel, inclusive eu conheci, que são judeus messiânicos. Esses aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, tal, né? Tem lá as suas igrejas, mas alguns não. Só que Paulo diz até quando? Até que a plenitude dos gentios haja entrado. Irmãos, vai chegar uma hora, e essa hora se dá quando Jesus Cristo volta.
É por isso que eu digo que até Jesus voltar dá tempo. Até Jesus voltar dá tempo. Grande tribulação dá tempo. O camarada vai se lascar todo, mas ele vai atravessar, fica em paz. Você entendeu? Como todos nós vamos atravessar. Mas quando Jesus chegar nas nuvens dos céus, acabou. Agora, o tratamento é com os judeus. Zacarias capítulo 12. Ali os judeus vão arrependerem-se. Durante a grande tribulação, esse processo já começa, que é quando aparecem os 144 mil judeus, né? Então, durante a grande tribulação, o processo já começa. Mas o ápice desse processo é quando Jesus volta. Aí, irmãos, o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Plenitude significa um número completo. Então, Deus tem um número completo de gentios eleitos. E aí o 26. E assim, todo o Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Notem que Paulo está falando depois da morte de Jesus. Paulo está falando depois da morte de Jesus. Paulo está falando que Israel vai novamente ser enxertado, aqueles que estão desviados. E diz que Deus vai desviar deles as suas impiedades. E vai tirar os pecados deles. Então, o tratar com Israel, irmãos, é um tratar que passa a ser diferenciado para eles. Porque isso que Deus vai fazer com Israel, Ele já fez com você e comigo, através da morte de Cristo. Ele já tirou as nossas impiedades e Ele já se esqueceu dos nossos pecados. Se Deus fosse lembrar, irmão, dos nossos pecados todo dia, nós estávamos perdidos. Já pensou? Você já pensou, irmão, se Deus fosse igual a eu e você? Né? Se Deus fosse igual a eu e você, irmão, o céu ia ser igualzinho aquele filme do Mazzaropi, Um Fofoqueiro no Céu. Já assistiu esse filme aí, varão? Assiste para você ver que bom. Irmão, se Deus fosse ficar lembrando nossos pecados, você já imaginou, mãe? Como é que ia ser a coisa? Um anjo lá marcando o pecado do cara até o cara morrer. Você sabe, irmão, que da sua vida inicial até você morrer tem uma transformação muito grande, né? É uma transformação que não é fácil. Quem olha para esse irmãozinho aí, ó, olha lá. Vai, que santinho. Isso deve ter sido ruim, rapaz, quando era mais novo. Isso deve ter aprontado quando era mais novo. É, varão. A vida da pessoa vai se transformando, irmãos. É devagarzinho. É devagar. É por isso que eu digo que até a grande tribulação tem chance e até a hora da morte ainda dá certo. Né? Por quê? Porque, irmãos, o propósito de Deus sempre será e sempre foi salvar o homem. Esse é o propósito de Deus. Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo aparecer nas nuvens dos céus, com grande glória, juntamente com os seus anjos, que vai ser o maior evento da história humana, haverá uma transformação cósmica no mundo. Então, chegou o momento, deu a plenitude dos gentios. Acabou. Ali, quem foi arrebatado foi. Quem não foi, paciência. Não foi arrebatado, mas também não recebeu a marca da besta, Deus não tem por que mandar um raio para matar o cara. Ele vai entrar no milênio, tranquilo. Paciência. Mas não adianta chegar lá e ficar chorando, não. Que aí vai trabalhar dobrado no milênio.
Vai ser assim. Então, irmãos, Deus tem essa promessa. Israel vai aceitar a Jesus. Esse Israel aí, que hoje são chamados israelenses, eles vão aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E aí todo Israel será salvo. Todos aqueles que aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Mas também, irmão, vai ser difícil o camarada não aceitar, né? Porque Zacarias 12 diz assim, ó: e olharão para mim a quem traspassaram. Pensa num pessoal que conhece tradição, conhece história e sabe de tudo que ocorreu nesses 2000 anos, chamam-se os judeus. E olharão para mim a quem traspassaram. Quando Jesus aparecer, irmão, nas nuvens dos céus, a Bíblia diz claramente, leia Zacarias 12 até o 14, a Bíblia diz claramente que ele vai colocar os 2 pés no Monte das Oliveiras. Isso não é simbólico, isso é literal, né? Tem grupo sectário que gosta de transformar em simbólico aquilo que é literal. Depois de Orígenes, tudo virou simbólico. E aí, irmãos, a Bíblia diz que Jesus vai pisar com os 2 pés no Monte das Oliveiras. Vai se abrir um vale. E através desse vale, os judeus fugirão do anticristo. E é nesse momento que começa a guerra do Armagedon. Olharão para mim a quem traspassaram, assim como se pranteia por um filho. Então os judeus vão se arrepender, e assim todo o Israel será salvo, que é o que Paulo está mostrando aqui no 26. 26. E assim todo Israel será salvo, do jeito que está escrito. De Sião virá o libertador, lá do Monte das Oliveiras, e vai desviar de Jacó. Jacó são todos os judeus, as suas impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Os irmãos veem, irmãos, como Deus é maravilhoso naquilo que Ele faz. Eu estava brincando aqui, você imagina se Deus fosse como nós, não esquecesse os pecados de Israel ou mesmo os nossos. Ninguém poderia ficar de pé perante Deus. Todos nós seríamos consumidos. E aí o texto prossegue agora. 28. Assim que quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Deu para vocês entenderem? Hoje, o cristão olha para Israel e diz: o judeu não aceita Jesus. Paulo reconhece, quanto ao evangelho são inimigos. Quanto ao evangelho são inimigos. Mas tem um problema. Eles foram eleitos por Deus. Eles foram eleitos por Deus. Mas dá para ser salvo, ancião, só sendo eleito? Não. Eles vão ter que aceitar Jesus. E isso se dá quando Jesus volta. É por isso que nós não podemos acreditar e não devemos acreditar na teoria da substituição. Não pode. É por isso que você não pode olhar torto para o judeu. Irmãos, os judeus, a bênção de Deus é evidente na vida dos judeus. É só você estudar a história. Desde 1948, quando foi novamente fundado o Estado de Israel, a bênção de Deus é evidente na vida dos judeus. Wall Street nos Estados Unidos é dos judeus praticamente. Os judeus são donos de 90% dos diamantes do mundo. Israel é do tamanho do estado de Sergipe, mas é uma das maiores forças militares do mundo.
Então, de 48 para cá, em 70 anos, Deus realmente colocou a mão sobre Israel e voltou a perdoar os pecados de Israel. E diz Zacarias 12:3, que quando o anticristo tentar atacar Israel, Israel vai se tornar uma pedra pesada para todas as nações que se ajuntarão contra ele. Então a gente tem que orar por Israel e evitar essa conversa aí de teoria da substituição. Ai, minha seita preferida mesmo dizia que eles eram o Israel de Deus. 8 que moram lá em Brooklyn, eles falam que são eles o Israel de Deus. Acho que os caras nunca em Jerusalém nem tiveram. Eles falam que são eles o Israel de Deus. Vamos terminar. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ficou claro isso aí para os irmãos? Ficou claro para os irmãos por que você não perde a salvação? Os dons e o chamado de Deus nunca poderão ser revogados. Não serão revogados. Entendeu? De alguma maneira, você pode até não atingir tudo o que Deus promete como cristão, porque é Deus que sabe também. Mas salvação você não perde. Nunca. A salvação é um dom, é um presente de Deus. E ele não pode ser revogado. 30. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes a misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem a misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Você entende como é que Deus trabalha, irmão? Ele sabe que judeu e povo comum não se dava. Então é o seguinte, esse pessoal aqui fica endurecido, deixa o povo comum chegar. O povo comum chegou. Só que Deus sabe que o povo comum também tem esse negócio de ficar olhando torto para judeu. Então ele fala assim, peraí, você só está salvo porque eu estou tendo misericórdia dos gentios. E eles agora estão sendo enxertados de novo porque eu tive misericórdia deles. Ou seja, ninguém tem que falar de ninguém. Entendeu? Nem judeu fala de gentio, nem gentio fala de judeu. Agora olhe só por quê, que é o texto que eu sempre cito. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Entendeu, irmãos? Não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem ninguém, não tem o queridinho de Jeová. Você entende isso? Tem irmão que ele acha que ele é o queridinho de Jeová. Irmão, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Eu volto para Romanos 3 de novo, se você não assistiu, assista. Ou seja, ninguém é melhor do que ninguém, todos são desobedientes. Judeu e grego, gentio, brasileiro, português, japonês. Sabe só quem não é desobediente, irmão? Só tem um povo no mundo que não é desobediente. Alguém sabe me dizer quem é? Agora me lembrou aquela música lá. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Só quem está morto que não é desobediente, irmão. O resto, esquece. Deus encerrou todo mundo debaixo da desobediência. Para ninguém se vangloriar. E para ele poder usar de misericórdia com todos. Você vê como é que Deus é bom? Porque você já imaginou a dificuldade de Deus? Porque nós mesmos teríamos dificuldade. Imagina a dificuldade que nós teríamos de julgar, né? Já pensou se Deus falasse, você julga lá o pessoal da sua igreja? Eu ia falar assim, para mim está todo mundo absolvido. Mas você conhece a vida de todos eles? Eu não, mas para mim, quando eu prego, eles ficam tudo me olhando lá, aprendendo, olha lá a irmãzinha lá, com a Nossa Senhora de Fátima, né? O pastor Felipe, é a mesma coisa. Eu salvava todo mundo, irmão, não estava nem não. Mas isso eu, né? Agora dá para um líder sectário ver se ele salva.
Ele manda todo mundo para o inferno. Entendeu? Ou seja, Deus fez isso, irmão, para poder usar de misericórdia com todo mundo, para ninguém poder dizer, eu fiz, eu deixei de fazer, eu era, tal. Irmão, na hora que chegar diante da presença de Deus, é o seguinte, é igual o cara que vai tomar uma geral da polícia, abaixa a cabeça e só fala, sim senhor, tá bom, doutor, entendeu? Diante de Deus é assim que vai ser, irmão. Não adianta chegar lá de cabeça erguida, peito aberto, eu sou o cara aí e tal, porque sabe como é que é, né, Deus? Eu tava lá e eu era assim, aquele cidadão exemplar do mundo. Não, irmão, esquece isso aí. Todos ficaram encerrados debaixo da desobediência para que Deus use de misericórdia. Então a misericórdia de Deus aqui tem que ser exaltada. E aí Paulo termina agora com um cântico, que eu acho muito legal esse cântico de Paulo. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, irmãos, olha só. Olha a conclusão que o Paulo chega, porque você vai ver que agora do capítulo 12 para frente, ele já troca a ideia. Ele já para com esse negócio de judeu e grego, tal. Ele já vai trazer agora uma visão geralzona. Ele juntou os dois grupos aqui no 11. Ficou claro para vocês? Ele vem do 1 até o 11, trabalhando, intercalando. Quando chega no 11, ele junta tudo e fala, é o seguinte, ó. Tá todo mundo no mesmo balaio. Aí alguém deve perguntar assim pro Paulo, mas como é que é? O Paulo fala assim, ó, isso aí eu também não sei. Ele fala a mesma coisa que eu. Eu também não sei, mas uma coisa eu sei. Olha o que ele diz aí, né? Basicamente ele diz, como Deus é maravilhoso, como ele é grande no conhecimento, como ele é grande na sabedoria, como ele é grande nas suas riquezas, e é impossível a gente compreender as suas decisões. Vocês entenderam por que eu sou um teólogo diferente? Por que eu sou um teólogo que não fico ligando para esse monte de besteirada que eles ficam tentando esclarecer? Porque os pensamentos de Deus, irmãos, são insondáveis, as suas decisões, os seus métodos. Ah, mas como é que Deus salvou? Deus predestinou? Predestinou. Deus elegeu? Elegeu. Como que ele fez? Não sei. Paulo diz assim, eu não sei também como é que ele fez isso, eu sei que o negócio é insondável, os juízos dele são insondáveis. O reverendo Ricardo Gondim tinha uma frase muito interessante, eu gosto muito das pregações antigas dele, as novas não recomendo mais, mas as antigas eu lembro de uma pregação dele que ele tinha uma frase muito interessante. Ele dizia o seguinte, que lá naquele dia de salvação, nós vamos ter 3 surpresas, ele dizia. Daqui a pouco eu conto para vocês, deixa eu terminar de explicar o texto. Quem dentre nós pode conhecer a mente do Senhor? Vocês entendem a presunção religiosa aqui, irmão? Vocês entendem a presunção de Calvino, a presunção de Armínio, a presunção de outros que deram uma contribuição aí para esclarecimento, mas que hoje as pessoas tomam como regras religiosas e usam, e discutem, e debatem, e querem ter razão? Vocês estão compreendendo isso? Aí Paulo diz assim, não, quem dentre nós conheceu a mente do Senhor? Nós não somos agnósticos, nós entendemos que podemos conhecer algo que Deus deixou para a gente, entre eles o resgate de Cristo. Mas quem conhece a mente do Senhor? Quem é que deu conselho para ele? Quem conseguiu persuadir a Deus de alguma maneira? Se tudo vem dele, todo o conhecimento vem dele,
tudo vive pelo poder dele, tudo é para a glória dele. Quem pode fazer? Quem é que pode entender? Vocês entendem? É gostoso nossos debates, né, quando a gente vai tratando de assuntos religiosos. Mas bater martelo, irmão, ninguém pode, é só Deus. Entende por que as disputas religiosas são tão idiotas? Por isso, porque só bate o martelo Deus. Aí eu estava citando o reverendo Ricardo Gondim. Então, naquele dia, diz ele, você poderá ter 3 surpresas quando Deus reunir para julgar a humanidade. E aí ele diz, sabe qual é a primeira? Sabe qual é a primeira? Ele fala assim, você estará surpreso de estar lá. Você vai falar, caramba, eu estou aqui, passei. Sabe tipo quando você passa no vestibular? Passei. Estou aqui. Aí ele falou, e a segunda? Pergunte para mim, e a segunda? Você vai procurar gente lá que você não vai achar. Você vai procurar gente lá que você vai falar, caramba, cadê? Deve estar lá no começo da fila. O cara nem no fim da fila ele está. Deve estar lá no começo. Ô, Anjo, você viu fulano aí? Não, isso aí não entrou não, você não está na lista não. Ah, não? Não. Pergunta para mim a terceira. É se eu vou estar lá. Uma é você. O segundo é quem você pensou, o terceiro sou eu. Véio. Ou seja, está todo mundo no mesmo barco. Ninguém sabe quem é quem nesse negócio aí. Mas eu termino aqui dizendo o seguinte. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.